Dando continuidade aqui aos estudos de Paulo, a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, ainda no capítulo 1, hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante que consta aqui no capítulo 1. Paulo não desenvolve o pensamento, mas ele ventila. E eu quero lançar luz sobre essa questão que é a parousia do Senhor. E eu vou fazer isso exatamente porque o capítulo 2, vai nos falar sobre a parousia do Senhor, ou pelo menos vai nos colocar dentro do ambiente dessa parousia. A palavra parousia é a palavra que muitas vezes na sua Bíblia aparece como vinda de Cristo, vinda de Jesus, vinda do Senhor. A palavra vinda na Escritura ou no grego é também a palavra parousia, porque há duas outras palavras que também se traduzem por vinda, mas vamos ficar só na parousia. Então eu quero lançar um pouco de luz sobre esse assunto, haja vista que é um assunto um assunto muito importante para nós que cremos na vinda do Senhor, para nós que aguardamos a vinda do Senhor, E mais antes de tudo, eu chamo a atenção dos irmãos para uma grande necessidade que nós temos de nos despir de toda presunção, nos despir de toda arrogância e de toda indisposição de reflexão e diálogo. Eu digo assim, queridos, porque a maioria de nós, se não todos nós viemos de uma tradição de dogmas, Ou seja, a igreja evangélica no Brasil, para não dizer no mundo, é uma igreja que se alicerça em dogmas. Se tocar no dogma, você cria um problema enorme. Na verdade, me parece que a igreja evangélica não luta exatamente pelo reino de Cristo. Isso é apenas uma impressão que eu tenho. Mas que ela luta em defesa dos dogmas. Ou seja, o que são os dogmas? Dogma é uma suposta verdade, é uma pseudo-verdade. Dogma é uma conclusão a que se chega a partir de estudos teológicos acerca de determinado assunto. Dogma este, e que porque é dogma, a sua própria natureza não permite ser questionado. Ou seja, você ouve alguma coisa, você aprende de um modo, e você aprende que aquilo é a verdade absoluta, você confunde o dogma com o próprio Deus, e você talvez nunca tenha feito uma verificação profunda daquele assunto. Você próprio não investigou, você próprio não se colocou na posição e na condição de cavar profundamente a Escritura na sua leitura, como quem busca a compreensão, ou melhor compreensão. Você simplesmente recebeu por herança um ensinamento, e aí você o tem por verdade, pronto. E você aprendeu, e mesmo instintivamente, você leva consigo a ideia de que aquela verdade é absoluta e por isso não se questiona. Então, os dois grandes problemas do dogma. O dogma é forjado dentro de um escritório, de um laboratório de um teólogo, e ele entrega pronto para você. Esse é o primeiro problema. Você próprio não investiga. É o problema de você achar que se você porventura perguntar ou questionar, ou perguntar se não existe outra forma de verificar ou de olhar aquele tema, você pensa que você peca contra Deus se fizer isso. E pelo contrário, a Escritura nos instrui dizendo que os bereanos eram pessoas nobres. E por que a Bíblia diz que eles eram nobres? Ora, porque eles ouviam com atenção a palavra que Paulo pregava, e aí então em casa eles faziam a verificação para saber se as coisas eram de fato daquela maneira. Ou seja, se é dito que eles eram nobres, significa que é um ato de nobreza você acolher a palavra, que é o primeiro momento, mas investigar, verificar. Isso é muito importante.
E o segundo problema do dogma, né? O primeiro é você não investigá-lo, por considerar algo absoluto, né? Você confunde o próprio dogma com Deus. E o segundo problema do dogma é que ele não pode ser questionado.